primeiro eu quero agradecer a aprovação desse requerimento para que a gente possa realizar a audiência pública a respeito da PEC 45, que infelizmente já foi aprovada no Senado Federal e agora vai tramitar aqui pela Câmara. Nós temos muita preocupação com a tramitação dessa PEC aqui na Câmara, inclusive hoje pela manhã fizemos uma reunião junto à ministra Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial, e formalizamos o pedido para que o governo também entre em ação com relação a esse tema, porque não se trata de uma pauta de costumes, né? Uma pauta, um detalhe diante da conjuntura brasileira. Eu acredito que se trata de uma questão estrutural, porque diz respeito a uma lógica de segurança pública que se resume no hiperencarceramento, no aprofundamento do racismo institucional e de uma falência de fato, tratar a questão de drogas como uma questão de saúde pública, que é assim, inclusive, que vários países do mundo tratam. O Brasil, ao discutir essa PEC, ele está na contramão do que dizem os especialistas e que que vários países estão tomando como postura com relação à política de drogas. E o que diz essa PEC? Que insere na Constituição Federal que é crime, inclusive, o consumo de drogas, de maconha, por exemplo. Veja, você aqui está classificando o usuário como um traficante, como um criminoso. E é sobre quem que cai essa régua? A gente sabe quais são as principais vítimas das abordagens, das prisões ilegais, quem são as principais vítimas do hiperencarceramento e de uma lógica de perseguição, de fato, né? De uma perseguição racial e de classe que existe no Brasil. E ao você inserir isso na Constituição Federal, você institucionaliza que o Estado brasileiro faliu como política de pensar as liberdades individuais, as liberdades democráticas, que abriu mão de debater o seu tema de saúde pública e quer resolver tudo encarcerando, hiperencarcerando, inclusive o usuário. E não é exagero dizer que, mais uma vez, não vai ser o conjunto da população atingida. É claro que isso pode ser utilizado como uma pressão, uma perseguição também com a população branca, a elite brasileira, mas é uma arma principalmente contra a população mais pobre, que são as vítimas das abordagens ilegais e que muitas vezes são acusadas de serem usuários sem mesmo serem. Tem como única defesa, aliás, não tem possibilidade de defesa e como único critério de relato, muitas vezes a pessoa que fez a abordagem policial. Tem muitos casos já de perseguição concreta, né? Principalmente a esses jovens. E é no momento que o Supremo Tribunal Federal vem discutindo uma ação importante que é para descriminalizar o porte, né? Aliás, o uso pessoal de drogas. E se faz muitas vezes, deputado, aqui na Câmara, uma distorção, como se o Supremo Tribunal Federal estivesse legislando sobre a legalização das drogas no Brasil. E não é sobre isso que se trata. Ainda que seria uma discussão importante e necessária de que o Brasil fizesse, é importante que a gente debata, que vá nesse sentido, mas infelizmente não é sobre isso a discussão no Supremo Tribunal Federal hoje, que foi feito um pedido de vista, se eu não me engano, pelo Dias Toffoli. Se trata única e exclusivamente da descriminalização do uso pessoal. Portanto, querem colocar um tema que é muito sério para a sociedade brasileira, sob uma lógica de populismo penal, uma lógica racista, para entrar numa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal. Entre tantos outros temas, a gente viu há 2 semanas aquele absurdo que foi quererem colocar também a manutenção ou não da prisão do Chiquinho Brazão, que foi o que encomendou o assassinato da Marielle, também como parte dessa disputa, mas é um tema muito sério. A gente está falando de jovens brasileiras e brasileiros, de famílias que são massacradas por conta de uma lógica de hiperencarceramento. E quantos bilhões são gastos numa política de guerra às drogas que é absolutamente falida? O Estado brasileiro está dedicando energia e recursos em torno disso, então a gente quer trazer entidades, especialistas, movimentos sociais, o movimento negro, para que a gente dê o tom dessa discussão aqui na Câmara, que não passe dessa forma tão absurda, populista, com distorções no debate. A gente quer ouvir a sociedade civil, que tem muito a contribuir sobre esse assunto. Obrigada.